Saúdo a todos em nome de Jesus. Para nós é motivo de alegria chegarmos na casa do nosso Pai para juntos celebrar o nome do Senhor. Nesta feita vamos ministrar a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos de número 128. Foi lido a leitura devocional, eu quero só ler mais uma vez com os irmãos, até mesmo para fixação. Salmo de número 128. Glória a Deus. Salmo de número 128. Depois da leitura, quero convidar aqui o bispo para orar intercedendo por mim e agradecendo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Glória a Deus. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Altíssimo Senhor Deus da glória, engrandecido sejas para todos sempre. Pai, nós estamos outra vez reunidos neste lugar para bendizer o teu nome, para te adorar, pois tu és Deus, único, poderoso, e não há outro semelhante a ti. Queremos te agradecer pela palavra, ó Deus, que acabamos de fazer a sua leitura. Te louvamos pelos conselhos, pelos ensinamentos, Pai querido, contidos para a nossa orientação, para o ensinamento. Queremos também te suplicar pelo teu servo, o pastor Arthur, que estará, meu querido Deus, ministrando esta palavra bendita a todos nós. Toma-o em tuas mãos, Pai, usa-o como um instrumento teu, e que seja o teu servo nesta noite, boca de Deus, para falar ao teu povo. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Podem se assentar, meu irmão, se você puder deixar sua Bíblia aberta no Salmo 128, vai ser de grande ajuda. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, você pode responder para você mesmo. O conceito de família que você aprendeu, que você almeja, é baseado em quem? Ou baseado em quê? Geralmente, irmãos, principalmente, houve uma época que o Brasil era conhecido como o Brasil das novelas. E essa fama percorreu pelo mundo inteiro. O Brasil ficou marcado como um país noveleiro. Só para vocês terem uma ideia, quando dava aí 6 horas da noite, acabou. Não falasse com ninguém. Eu levei muito batido da minha avó, inventei passar na frente da televisão. Ou então eu achava que minha mãe estava dormindo e eu queria desligar a televisão, só que eu não sabia que o sono da minha mãe era ligado à televisão, que quando eu desligava ela acordava, mas ela dizia que estava assistindo. Então havia um vínculo afetivo, emocional, dependência mesmo, química, de assistir novela no Brasil. Eu assisti poucas novelas, confesso a vocês, mas quando eu digo poucas mesmo. Eu assisti aí no início dos anos 2000, com meus 8, 9 anos de idade, assisti pouquíssimas novelas. Sabe, a última que eu me lembro, pelo menos em parte,
é o Cravo e a Rosa e Chocolate com Pimenta. Foram as duas novelas que eu assisti. O Cravo e a Rosa assisti até um dia desse de novo, é tão engraçado que ela é. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente assiste às novelas e você vai criando impressões. E é normal que isso aconteça. Ou então você gosta de um filme e você vai criando impressões sobre, isso é o casamento? Rapaz, quer dizer que essa é a forma de amor. Irmãos, infelizmente, isso vai nutrindo a nossa mente. Isso vai nutrindo a nossa alma. E a gente passa a acreditar que a forma de casamento, a forma de amar é aquela dali. Na adolescência, aí é que você se fascina por esse remédio que está sendo vendido, por essa propaganda que está sendo vendida. E aí, meu filho, você casa. Aí você descobre que tem cravo, tem rosa, tem chocolate, tem pimenta também. Nós não gostaríamos que fosse verdade, mas é a verdade. Só que o que nos norteia, como cristãos que somos, tementes a Deus, não é um referencial paterno. Por exemplo, eu conversei uma vez, fiz um aconselhamento pastoral com um novo convertido, e eu conversando com ele, ele falou da vida horrível que teve com os pais. O pai agredia sua mãe constantemente, alcoólatra. Ele se casou muito cedo, parece que com 16 anos de idade. E a esposa dele, na época, tinha 14. Aí eu pergunto, dá certo uma coisa dessa? Um desarranjo por parte do pai, principalmente. Ele também, querendo fugir do sofrimento que tinha para com o pai, resolveu casar nessa idade. Aí ele contou que tudo que ele não queria para si era o casamento do pai. Mas qual foi o resultado? Ele passou a ser tão ruim quanto o pai no casamento. Se o pai agredia a mãe dele, ele passou a agredir a esposa. Se o pai agredia, espancava os filhos, ele passou a espancar os filhos. Eu conversando com ele, eu disse, olha, você odiou tanto o seu pai que você se tornou pior que ele. Mas eu quero dizer que tem jeito, tá bom? Tem como você reverter esse quadro para a sua vida, para a sua família. Agora você é um crente em Jesus. E o nosso norte, o nosso referencial de família é a palavra de Deus. E o Salmo 128 é exatamente isso, irmãos. São princípios bíblicos para um lar feliz. É possível você ser feliz, é possível você ter um casamento feliz, abençoado por parte de Deus. Mas isso não vem pronto, tá bom? Como diz o pastor Josué Gonçalves, casamento ele não vem pronto, ele se constrói. Cada dia você vai construindo o seu casamento. Esse ano, querendo Deus, daqui a pouco, em dezembro, eu vou fazer 10 anos de casado. 12 anos já de relacionamento com a irmã Thalita, 10 anos de casado. Aí você diz assim, nossa, 10 anos, mas irmãos, passa rápido. Passa rápido. E acredite, irmãos, a gente sempre tem o que aprender quando você quer. Quando você quer aprender, quando você quer aprimorar, quando você decide ser alguém melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, o tempo nunca será uma barreira. Agora, meu amigo, quando você diz assim, já sei de tudo, se prepare para a infelicidade do seu casamento. Irmãos, quem sabe de tudo está no ponto de morrer, não é? Primeiro que é ilusão saber de tudo. Segundo, se você acha que é, então está no ponto de Deus levá-lo, né? Vejamos, irmãos, quais foram os princípios que a palavra de Deus nos guia, nos norteia sobre um lar feliz. Está aí no versículo 1. Primeiro princípio, amar a Deus sobre todas as coisas. O texto diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meu amigo, vai ter um dia que a sua esposa não vai poder contar com você, nem você vai poder contar com ela. Vai chegar um dia em que você vai ter um problema, um dilema tão grande, que o seu esposo não vai ser seu parceiro. Pastor, pelo amor de Deus, eu pensei que todos os problemas dos casais se juntam e resolvem. Tem vezes que dá para fazer isso, mas tem batalhas que não. Nós somos cristãos e entendemos que existem batalhas espirituais, aonde você compartilha com a sua esposa para que vocês orem por determinada causa. Isso é verdadeiro. Mas vai chegar um tempo que a sua esposa vai estar
mais fraca na fé, mais vacilante na fé. Vai chegar uma época em que seu esposo não vai estar lendo a Bíblia como um dia leu. Ele não vai ter o compromisso de estar na casa de Deus como um dia teve. E o que vai acontecer nessa corrida da fé, ou então nessa caminhada em direção aos céus? Um dia os seus passos estarão mais largos que da sua esposa. Ou um dia o seu esposo vai estar na frente, em relação à fé, em relação à cobrança, em relação a temor, o vigor espiritual. Então qual o problema aqui? O problema é quando você deposita os passos da sua fé, a firmeza da sua fé no seu esposo ou na sua esposa. Porque o que vai acontecer? No dia que a sua esposa não querer compromisso com Deus, aí você vai deixar também. Semana passada eu estava fazendo um convite a uma pessoa que está bem afastada da igreja, bem distante. Eu disse: olha, vai ter o culto na nossa igreja, vamos lá, rapaz, vamos à casa de Deus. Aí ela falou assim para mim: se meu esposo for, eu vou. Aí eu falei assim: quer dizer que se seu esposo não for, você não vai? Ela: não estou dizendo isso não. Tá, você está dizendo isso sim. E como de fato é de verdade foi o que aconteceu. Nem ele veio, nem ela veio. Por isso que o Salmo começa de uma maneira brilhante, extraordinária e maravilhosa. O texto diz: feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não tem como você querer que a bênção de Deus esteja sobre a minha família e a sua, se você e Deus não está bem. Se você não cria a sua história com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Repito, a sua esposa um dia vai estar fria espiritualmente. O seu esposo um dia vai estar frio espiritualmente. Você vai depender 100% do seu cônjuge sobre a grandeza, a firmeza da sua fé? Não faça isso, rapaz. Toda a nossa fé deve estar depositada unicamente em Deus. É a Ele que devemos amar. É a Ele que devemos amar sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, resolvendo o problema que nós achamos que temos. Não, pastor, olha, o casal tem que caminhar junto. Claro que tem que caminhar junto. Claro que o casamento vai ser uma mão que você segura na sua esposa e vão junto em direção aos céus. Mas vai ter um dia, meu filho, que ela vai carregar você. E você não vai ter força para isso se você não estiver bem com Deus. Se você não estiver firmada em Deus. Se a sua comunhão com Deus não estiver boa. Por isso que o Salmo de número, até destaquei aqui, o Salmo 37 e versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeiro você tem que se agradar de Deus, você tem que ter prazer em Deus, você tem que amar a Deus, se deleitar em Deus, depois as demais coisas virão. Mas Deus tem que ser o meu tesouro, a razão da minha existência, o propósito da minha existência é amar a Deus. Irmão, se eu não amar a Deus como Ele merece, se eu não colocar Deus em primeiro lugar da minha vida, eu vou colocar outra pessoa. E via de regra, coloca seu esposo, coloca seu filho. Sabe onde é que está o problema nisso? É que nenhum ser humano pode ser amado como Deus. Você nunca vai conseguir amar um ser humano como Deus. Você vai distorcer o ser humano. Você vai desprezar o seu marido ou a sua esposa. Porque eles não são deuses. Deus só há um, meus irmãos. Mas comece a tratar o seu filho como um Deus. Comece a colocar um altar para sua esposa, para você ver o que vai acontecer com a sua vida. A primeira coisa que vai acontecer é uma morte espiritual, porque só tem um Deus. Então é possível que as pessoas comecem a endeusar o cônjuge, os filhos, e o resultado disso, você nunca vai encontrar felicidade no seu lar. Deus tem que ser minha maior alegria, Ele tem que ser a alegria do meu viver, Ele tem que ser aquele que eu amo com toda a minha força, com todo o meu entendimento, como diz a palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, e via de regra,
quem ama a Deus sobre todas as coisas, quem entende o prazer de ter Deus como seu Senhor e o seu Salvador, vai amar a sua esposa, vai amar os seus filhos da maneira certa. Porque Deus é a fonte, irmão, de todo amor. Deus é a fonte da sabedoria. Quando você acerta-se com Deus, via de regra, você vai se acertar com a sua família. Agora, quando você começa a se afastar de Deus, quando você começa a desobedecer a Deus, a esfriar o seu amor para com Deus, como é que você acha que vai estar a sua família? Vai estar mil maravilhas? Não. A nossa família, irmãos, é um reflexo do amor que temos para com Deus. Se amamos bem a Deus, se queremos bem ao nosso Deus, se desejamos amá-lo com toda a nossa força, haverá por parte de Deus até a promessa da felicidade. Mas quando um dos dois decide não amar a Deus, o desarranjo está feito. Mas o primeiro princípio, irmãos, para um lar feliz, é entender que Deus está acima de todas as coisas. Deus deve ser o centro do meu viver. Segundo princípio está aí na palavra de Deus, no versículo 2. Já que eu tenho que amar a Deus, para que a partir daí eu possa amar a minha família, olha o que diz o versículo 2, amar o trabalho. O texto diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. 3 coisinhas aqui no versículo 2. Trabalho, realização profissional e prosperidade. O texto diz: já que eu temo a Deus, já que eu ando nos caminhos do Senhor, aí o texto diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Irmão, você quer uma bênção maior do que esse trabalho, não é? Você ter o seu sustento, glória a Deus. E o texto está dizendo, irmãos, que isso é dádiva de Deus. Você ter de onde tirar o seu sustento, você ter de onde sustentar o seu filho, a sua filha, a provisão da minha família. O texto diz, vem de onde? Vem das mãos de Deus. Por isso que ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás. Aí diz, feliz serás. Olhe, vamos supor que sua mãe sonhe em ter um filho médico. Sua mãe almeja em ter um filho médico. Seu pai sonha acordado em ter um filho médico. Mas seu filho quer ser um engenheiro. O sonho do seu filho é ser um professor. Aí o que acontece? Às vezes os pais colocam a frustração pessoal porque não conseguiu realizar o seu sonho e quer depositar os seus sonhos nos seus filhos. Sabe o que vai acontecer? O seu filho talvez seja um médico que você tanto sonha. Só que ele não vai ter a bênção de Deus de feliz serás. O texto não diz isso? Do trabalho das tuas mãos comerás. Parou aí? Não, continua. Feliz serás. A realização profissional, ela é inerente de Deus. Você nasce com a capacidade, você nasce com o talento para resolver algum problema. As demandas da humanidade, as áreas da humanidade, Deus coloca você no mundo para resolver algum deles. Seja na área pastoral, seja na área do secretariado, seja na área do ensino, seja na área da assistência social. Você foi levantado por Deus para alguma área da vida humana. Então quando você diz, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, me coloca aí no lugar que eu vou me sentir bem e feliz. Irmãos, a realização profissional, a felicidade do trabalho é uma bênção de Deus. Agora, sabe o que é uma coisa triste, irmãos? É você estar fazendo o que não foi feito para fazer. Você vai reclamar de tudo, se faz chuva, se faz sol, tudo lhe irrita, tudo. Você não tem satisfação, você não tem alegria. Quando o paciente for chegando, eita, de novo, meu Deus, eita, agora pronto, termina mais esse horário. Maria Helena contou uma história na cidade de Natal. Um indivíduo chegou infartando, mas foi um familiar dela. Chegou infartando em um hospital em Natal. E estava lá o indivíduo estava lá na maca, infartando, e 2 médicos profissionais. Um olhou para o outro, cada um com um papel na mão, e disse, é seu paciente, fulano? Não, é seu paciente? Não. Foram-se embora. E o indivíduo lá infartando. Aí depois chegou o outro médico.
O outro médico chegou e deu assistência ao indivíduo. Quem é o médico desse paciente? Não, ninguém atendeu ele não. Ele ficou lá, correu, prestou toda a assistência. Aí o enfermeiro disse, não, mas ele não é seu paciente. Mas eu fui médico para salvar a vida. Seja ele meu paciente ou não, está na minha responsabilidade cuidar desse indivíduo. Os que passaram disseram assim, é seu paciente? Não, então vamos embora. Isso chama-se, irmãos, um profissional. Nada mais que isso. Mas não é um vocacionado. Vocacionado não precisa de empurrão para fazer. Não precisa de puxão de orelha para fazer. Você faz porque ama. A realização do trabalho é fruto da bênção de Deus. Você come do trabalho das tuas mãos, feliz será, e o texto diz, e tudo te irá bem. Quer dizer, como se não bastasse, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas, há uma prosperidade quando você faz aquilo que Deus fez você para fazer. Quando você está no canto certo, fazendo a coisa certa, você não vai estagnar, você se expande, você cresce. Mas pastor, por que cresce? Porque aonde tem a bênção de Deus, irmãos, tem crescimento. Aonde tem a bênção de Deus, tem expansão. E isso é interessante para o nosso lar, porque você vai estar casado com um homem que faz a coisa certa e a mulher também. Quando cada um entende o seu papel no casamento, esse casamento vai ser estável. Porque cada um cumpre o seu papel, cada um sabe da provisão que tem que colocar no lar, e Deus coloca a realização, meus irmãos. A felicidade, a satisfação do seu trabalho vem de Deus. Pastor, eu não estou tendo essa realização não. Fala com Deus então, rapaz. Fala com Deus. Apresente a Deus o trabalho que você tem, a profissão que você deve ter, e peça para Deus colocar a alegria do trabalho, que Ele coloca a alegria no seu coração, direcionando você para a sua vocação. Então não adianta queremos um lar feliz, se ninguém sabe nem o que está fazendo dentro de casa, se ninguém sabe nem os seus papéis, as suas responsabilidades. Felicidade, irmãos, no lar é amar a Deus sobre todas as coisas. Princípio de felicidade no lar, meus irmãos, é quando entendemos que temos a responsabilidade do trabalho, glória a Deus. Terceiro princípio, irmãos, está aí, é até consequência, né? É amar a família que vem de Deus. Olha o que diz o versículo 3, ele diz, tua esposa, amar minha família, tua esposa, no interior de tua casa será como a videira frutífera. Aí ele diz, teus filhos como rebentos da oliveira roda da tua mesa. Irmãos, a árvore frutífera aqui tem uma ligação direta com a vida íntima do casal. O que acontece? No interior da casa, a videira é frutífera. Frutos que apresentados aqui são filhos. Agora o que acontece? O indivíduo nem segue o versículo 1, que diz sobre amar a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Nem segue o versículo 2, que fala sobre o trabalho, sustento, provisão para o seu lar. Mas quer que a esposa seja frutífera quando ele for à procura dela. Você sabe quando é que ela vai ser frutífera? É nunca, meu filho. Quando eu amo a Deus e ando nos seus caminhos. Quando eu cumpro os meus deveres como provedor do meu lar. Aí faz sentido o versículo 3. A minha esposa, no interior da casa, será como árvore frutífera. Irmãos, a vida íntima do casal, a realização desse casal, a felicidade de ambos, tudo isso está ligado diretamente ao nosso Deus. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você quer amar a sua esposa, e a sua esposa quer amar você. E a realização dos dois, como homem e mulher, é resultado e é fruto da bênção de Deus. Não há coisa pior, meus irmãos, do que ter dois irmãos dentro de casa sendo casados. Qual foi a última vez que você amou a sua esposa? Qual foi a última vez que a sua esposa foi amada por você? E você, irmã, qual foi a última vez que você amou o seu esposo? Porque a intimidade do casal está ligada diretamente à minha comunhão com Deus. Porque se eu quero que haja por parte de Deus bênçãos, prosperidade do meu trabalho, felicidade no meu lar,
e aonde não tem a sua parte como homem ou a sua parte como mulher, como é que esse casamento vai fluir, meu irmão? A sexualidade do casal, meus irmãos, é o oxigênio da alma desse povo aí. Sem uma vida íntima, ativa, regular, satisfatória para os dois, sabe o que está acontecendo com boa? Eu não sei se está acontecendo ou sempre foi assim, por parte da masculinidade. Não, pastor, eu me satisfazendo, tá bom demais. O que acontece? Eu tenho uma vida íntima maravilhosa, quando eu termino, é como se fosse um mata-leão, durmo aqui e vamos ser felizes. Como é que fica a sua esposa? Você sabia que a sua esposa, biologicamente, ela foi criada por Deus, com sensibilidade, com satisfação, com realização sexual? Você sabia que uma mulher que é amada regularmente, ela tem proteção biológica de ansiedade, depressão, artrite, artrose e dores no corpo? Talvez, minha irmã, suas constantes dores de cabeça seja a ausência do seu esposo. O amor devia estar mais ativo. Porque biologicamente falando, existe uma realização. Agora, sabe o que está acontecendo? O homem está bem demais nesse negócio e a mulher deixa para lá. Os dois foram criados por Deus. Eu não posso exigir que eu seja realizado sexualmente como homem e deixar minha esposa ao léu. Se Deus a fez para ter satisfação, se Deus a fez para que ela chegasse lá, por que eu não cumpro o meu papel? Eu quero que meu casamento seja feliz e não estou querendo saber se ela está realizada com isso. Sente com a sua esposa e converse, rapaz. Minha esposa, você está satisfeita com o nosso relacionamento? Converse. Você foi casado para que os dois se realizem quanto a isso. Nós queremos uma felicidade no lar e queremos copiar os casamentos dos outros. Cada um tem o seu passo no casamento. Cada um tem o seu passo. Há casais, irmãos, que estão tão bem do jeito que estão e não inventem de inovar. Vocês estão bem, glória a Deus por isso. Mas você percebeu que a fresa chegou? Converse com a sua esposa. Porque, irmãos, nós queremos uma felicidade no lar. Nós queremos uma mulher frutífera e não cumprimos o nosso papel como aquele que cultiva essa planta, como aquele que cultiva essa árvore que Deus nos deu. Irmãos, esposa foi criada por Deus para ser amada. Se você quiser, paparicada também. Faça os mimos que a sua esposa gosta. Agora preste atenção, irmãos. Fazer mimos de esposa não é ser carpacho da sua esposa. É o que ela gosta. Ou será que só você pode ter realização? Você tem seus deveres como homem e a sua esposa também. Afinal de contas, vocês são amigos, parceiros para toda a vida. Senta, conversa, saiba como é que está trabalhando essa vida sexual, irmãos. Você está tendo alguma dificuldade? Faça uma oração, ora a Deus. Seja por parte do seu esposo, por parte da sua esposa, fala com Deus. A bênção do lar, meus irmãos, é interesse de Deus, porque foi Ele que criou a família. Foi Ele que criou a família. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está deixando tudo para as novelas. Não, deixa a novela ensinar. Deixa as revistas ensinar. E o que a gente faz com a Bíblia? Toca fogo, irmãos? Não, meus irmãos. Ela é o nosso norte, ela é o nosso guia. Ela tem princípios para que eu seja um bom marido e tem princípios para que você seja uma boa esposa. E a felicidade no lar depende dos dois. Deixe de cobrar a sua esposa e deixe você de cobrar o seu marido. Chegue a um consenso, converse, que sem dúvida haverá frutificação no seu lar. Haverá realização no seu lar. E o último assunto tratado aí no Salmo, primeira bênção, é amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda bênção, irmãos, de um lar, felicidade do lar, é amar o trabalho que Deus lhe deu. Terceira bênção do lar, meus irmãos, é amar a família que Deus lhe deu. Ame a sua esposa como ela gosta de ser amada, como ela precisa ser amada. Ame os seus filhos que Deus deu para você. Toda a sua força, toda a sua garra, tudo que está ao seu alcance para amar os seus filhos, ame. E o terceiro
princípio, irmãos, que abençoa-nos é ame o país que Deus lhe deu. Né? Parece desconectar o negócio, mas não. Uma família desarranjada é reflexo de um país desarranjado. Você acha que não? Você acha que os políticos do Brasil saem de onde? Como é que diz? Vieram de outro planeta? Eles são de famílias desarranjadas, desestruturadas. Foi ensinado pelo pai a roubar, pela mãe. Ele foi incentivado a isso. Vai chegar lá como? Chegar lá se torna um santo, né? Vai fazer o que sempre fez. Por isso, irmãos, que o salmista fala de um país feliz, porque tem que passar pela família, não é? Ele diz aí no versículo 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. É interessante, irmãos, que ele não diz assim: você vai ver a minha prosperidade, a minha felicidade. Você já está feliz com Deus, irmão. Você já está feliz no seu trabalho, está feliz com a sua esposa. Peçamos para que outros também sejam felizes. Não é o que ele diz aqui? O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Nós vamos ficar felizes, irmãos, quando nossa nação estiver feliz? Não, é justamente o contrário. Quando cada família cumpre o seu papel, quando cada família faz a sua cidadania, como cristãos que somos, isso reflete em um país. Isso reflete na sociedade. E o salmista termina dizendo assim, olha a longevidade, que é uma bênção de Deus. Ele diz assim: vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Irmãos, ver os filhos dos filhos é acompanhar uma geração de netos. Mas acompanhar a geração de netos aqui não é só ver os netos não, viu? Porque ver por ver não dá satisfação nenhuma. É vê-los crescer na casa de Deus, não é? É ver servindo ao Senhor. É ver trilhar os passos do avô, amando a Deus sobre todas as coisas. A visão do salmista é essa. Você ama a Deus, ensina a sua esposa a amar a Deus, ensina os seus filhos a amar a Deus. E agora os seus filhos têm a responsabilidade de passar para os filhos deles. E depois, os filhos deles. Isso mostra, irmãos, que é possível que a nossa descendência, se querer amar a Deus, se desejar amar a Deus, tudo correrá bem, glória a Deus. Tudo correrá bem. Esse é o propósito de Deus. Não é parar a bênção na minha vida, mas é passar para as gerações seguintes a bênção de amar a Deus, de amar a nossa família, de amar nosso trabalho e amar o país que Deus nos deu. Meu irmão, que essa palavra fique no coração de cada um de vocês. É possível ser feliz? É possível. Há princípio de felicidade na Bíblia? Há princípios. Leia o Salmo 128, peça para Deus falar o seu coração, que sem dúvida a felicidade você terá em seu lar. Aqui agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.